Por muitos anos, o Brasil era conhecido por ser um país onde a sua população não sofria prejuízos com as catástrofes naturais. Mas essa realidade mudou, e a população vem sofrendo todo ano com as consequências das fortes chuvas. Além de desmoronamento nas encostas, as chuvas provocam as enchentes, que deixam pelo seu caminho muita destruição e também mortes. E esse fato levou o professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos, Joel Ama, a desenvolver sensores capazes de prevenir enchentes e evitar tragédias. Vamos conhecer um pouco mais deste trabalho no De Cara com Feras, que começa agora. Olá, professor. Como surgiu a ideia de desenvolver os sensores? Ela surgiu durante a época que eu estudava na Inglaterra. Um amigo meu que fazia o doutorado comigo lá, ele desenvolveu o primeiro protótipo baseado nos problemas de enchentes da Inglaterra. E então ele, juntamente comigo, resolvemos trazer esse protótipo para cá. Fizemos várias adaptações, tanto no nível de software como de hardware, de forma que ele pudesse então funcionar aqui no Brasil. Como funcionam esses sensores? Esses sensores que a gente tem funcionam da seguinte forma: a gente tem aqui na mão um computadorzinho, e assim como você tem um computador como esse aqui, você pode conectar vários dispositivos de forma que esses dispositivos possam ler os dados e processar esses dados nesse computadorzinho. Você tem vamos dizer assim, uma impressora, um scanner conectado aqui, e nesse computadorzinho a gente tem dispositivos como sensores de pressão e de poluição. Nosso protótipo, além de enchente, ele tem como detectar os níveis de poluição. E qual é o tamanho desses sensores? Os tamanhos de sensores eles variam bastante, tá? De acordo com a sua funcionalidade. No nosso caso e no nosso primeiro protótipo, a gente utilizou sensores do tamanho de uma caixa de fósforo, como esse aqui que vocês estão vendo. Tá? A gente tem sensores bem menores, sensores que transmitem, vamos dizer assim, dados com uma distância bem maior do que a gente tem aqui. E por isso a gente utiliza sensores com uma capacidade maior de transmissão, menores e mais econômicos do que o que a gente adquiriu para o primeiro protótipo. Professor, quantos sensores são usados no rio e quais são as funções deles? A gente usou no nosso primeiro protótipo basicamente 4 sensores. Os 4 computadorzinhos como vocês estão vendo aqui, e uma estação base que serve para receber os dados de cada um dos sensores que ficam na margem do rio. O primeiro protótipo, ele possuía, vamos dizer assim, como possuía uma taxa de transmissão bem maior, a gente tinha que utilizar mais sensores de forma que um pudesse transmitir informação para o outro até chegar na estação base. No segundo protótipo, acreditamos que esse número seja menor do que no primeiro protótipo. Atualmente, como disse, então a gente está utilizando 4 sensores, a gente adquiriu mais 12 sensores de forma a montar esse segundo protótipo. Professor, debaixo d'água, os sensores funcionam corretamente? Funcionam. Os sensores que ficam submersos no rio são sensores de pressão, como esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Então esse sensor aqui é um sensor de pressão, ele vai medir a pressão do rio, tá? De forma que se a pressão subir muito rápido ou subir no nível acima do aceitável, tá? Acima da margem do rio, então esse computadorzinho que recebe as informações desse sensor de pressão, ele informa dizendo que uma determinada área deve ser então evacuada. Além desse sensor de pressão, a gente tem um sensor aqui de condutividade, tá? Que serve para medir a poluição do rio. Como é que funciona o sensor de condutividade? Se você tiver uma água cristalina limpa, a condução elétrica, o nível de condução elétrica dessa água é menor. Entretanto, se você coloca vários detritos e vários poluentes nesse rio, a condução elétrica dessa água ela vai ser maior. E com isso, um alerta pode ser gerado a partir dos níveis de poluição dessa água. Professor,
se um computador ficar debaixo d'água, ele não funcionará corretamente, né? O sensor que fica debaixo d'água, como que ele é produzido? Tá, então esse sensor que fica debaixo, a única coisa que fica debaixo d'água é o sensor de pressão e o de, vamos dizer assim, o de condutividade. E o outro sensor, ele fica encapado numa caixa, que eu vou mostrar aqui, essa caixa aqui, impermeável, e que fica, vamos dizer assim, que protege os sensores das chuvas e do sol. Tá? Vocês estão vendo ali atrás, vocês estão vendo que a gente mudou a cor da caixa. A caixa era preta, agora a caixa é branca, para que o calor, tá, possa ser o mínimo possível. Tá? Na Inglaterra, onde o primeiro protótipo foi produzido, como não tinha muito sol, então não existia o problema da temperatura. Aqui no Brasil, depois que o meu amigo inglês ele percebeu os raios solares, sentiu os raios solares, ele notou-se que a cor da caixa ia influenciar bastante para evitar que os sensores fossem fritos. Né? Professor, esses sensores funcionam com bateria? Exato, funcionam sim com bateria. Vocês estão vendo aqui, vou mostrar rapidamente, tem uma bateria bastante grande para aumentar a durabilidade desses sensores. Entretanto, como vocês sabem, a bateria é uma coisa finita. Então, para aumentar a durabilidade das baterias, o que a gente fez? A gente colocou alguns painéis solares, como vocês estão vendo no primeiro protótipo. Então, esse painel solar ele vai alimentar a bateria, tá? Que por sua vez, então, vão alimentar os computadorzinhos, sensores de pressão e de condutividade que ficam submersos no rio. Professor, uma dúvida. Caso a bateria dê algum problema, caso acabe a bateria, o sensor também é capaz de captar? Se acabar a bateria, ele não consegue captar. Assim como você precisa de uma energia, vamos dizer assim, elétrica para que o computador funcione, a mesma coisa acontece com esses computadores. Tá? Você precisa de uma energia de maneira que ele possa, então, continuar o seu funcionamento. Agora, antes que ela acabe, ela pode emitir alguns alertas informando que o nível de bateria e que a produção solar na bateria está, vamos dizer assim, insuficiente. E esses alertas, então, são emitidos e enviados para o desenvolvedor, de maneira, então, que a gente possa realizar a troca da bateria. Caso houvesse uma enchente, que órgãos e quem seriam avisados? A princípio, para responder a sua pergunta, todos podem ser avisados, tá? Desde que isso seja cadastrado num computador como esse aqui. Esse computador ele possui uma tecnologia de rede sem fio, ou seja, ele emite via rádio, tá, para a estação base que possui vamos dizer assim, esse dispositivo. Então, vamos dizer assim, os dois dispositivos, dois sensores, eles se comunicam. E esse sensor da estação base, ele vai vamos dizer assim, enviar os dados desse computador desktop aqui que vocês estão vendo. E nesse desktop possui um banco de dados de todos os telefones celulares que deverão receber os alertas. Esses telefones celulares podem ser tanto da Defesa Civil como da população. Automaticamente, a partir do momento em que ocorre ou há uma previsão de enchente, o computador da estação base, ele cria um SMS, as mensagens de texto, e envia essas mensagens para as pessoas interessadas, ou seja, a população e a Defesa Civil. Professor, além de detectar as enchentes, o equipamento pode ajudar em alguma outra coisa? A gente tem várias aplicações, tá? Não só de enchentes, mas a gente está estudando agora a possibilidade de monitorar, por exemplo, a energia elétrica, o nível de energia elétrica que uma determinada casa, uma geladeira, um fogão, um micro-ondas tem utilizado. Além disso, a gente tem estudado também, tá, o uso desses sensores para detectar os deslizamentos. Tá? Então, como é que a gente pode detectar o deslizamento? A gente pode detectar utilizando um sensor analógico de umidade de solo. Tá? Então, coloca o sensor analógico de umidade de solo no fundo, vamos dizer assim, de uma serra, coloca vários deles, um conjunto deles que a gente chama de uma rede de sensores, de forma então que esses sensores possam alertar as pessoas que moram abaixo quando a umidade de solo chega em níveis bastante perigosos para que ocorram um deslizamento. Professor, São Carlos também sofre com esse problema de alagamento, né? Bom, esse sistema já está implantado em algum rio aqui da cidade? Efetivamente não. A gente implantou isso em uma questão de horas.
Por quê? Porque a gente queria, além de medir as enchentes, a gente queria medir o nível de poluição, por exemplo, do rio Tijuco Preto. Mas a gente já teve um financiamento para levar parte do nosso protótipo em rios maiores. A gente quer consolidar primeiro aqui em São Carlos, para então levar para o rio Tietê. No rio Tietê, acho que vamos dizer assim, a integração desses sensores poderia ser com o sistema de GPS, para informar, por exemplo, o motorista que ele não deve trafegar numa determinada avenida, que deve evitar, por exemplo, a marginal, se há uma ocorrência ou se está, vamos dizer assim, na iminência de ocorrer algum tipo de enchente. Em relação à produção desses sensores, aonde e como ele é produzido? Atualmente, todos os nossos sensores foram importados. A gente não tem a produção aqui no Brasil, infelizmente. Entretanto, já existem universidades que estão produzindo os primeiros protótipos desses computadorzinhos. De forma que existe um projeto aí com a Universidade Federal de Santa Catarina, que é a universidade que tem construído, tem trabalhado nessa frente, de trabalharmos em conjunto para utilizarmos tais sensores, tais equipamentos produzidos no Brasil para essa finalidade. Por ser uma tecnologia nova no Brasil, o custo desses investimentos seriam altos? Por enquanto ainda é bastante alto. Eu consegui importar todo esse protótipo, vamos dizer assim, toda a compra aqui em torno de R$500 no dinheiro de hoje. Tá? Isso porque eu sou cadastrado num programa chamado Importa Fácil do Conselho Nacional de Pesquisa. Se for uma pessoa que não seja cadastrada nesse programa, obviamente isso ia dobrar. Mas no meu caso, calculando bem, não chegou nem aos R$500 a compra de todo o protótipo, de um único protótipo. Os sensores, esse computadorzinho, mais os sensores analógicos juntamente com a estação base. Se o Brasil fosse produzir esses sensores, o custo seria alto também? Não seria alto porque realmente o que encarece no Brasil, infelizmente, aqui não estou fazendo um programa de política, mas o que encarece realmente é essa questão de importação. Tá? As taxas de importação, os impostos para importar um equipamento, é 100% para começar. Mais o ICMS chega a ser em torno de 1,5 vezes, ou quase 2,5 vezes o preço original nos Estados Unidos. Então isso é bastante pesado e isso não ocorria, por exemplo, na época que, vamos dizer assim, com os estudantes e os pesquisadores da Inglaterra. Por quê? Porque eles não pagavam tais taxas de importação. Professor, o senhor utiliza algum recurso diferente daqueles que nós da população temos o acesso? Por exemplo, o senhor mostrou os computadores. Ele tem algum recurso que é diferente daquele que nós temos em casa, por exemplo? Eu diria que sim. Vamos dizer assim, a única diferença é que a gente tem computadores desse tamanho em miniatura. Tá? Realmente, para importar vamos dizer assim, uma quantidade grande como essa, eu tive que, não estou brincando, eu tive que dizer que não estava fabricando uma bomba, tá? Porque os Estados Unidos só exporta esses equipamentos, tá? Como esse aqui, para finalidades, para saber em que finalidades eles estão sendo utilizados. Professor, o governo brasileiro tem investido no desenvolvimento desses sensores? O que eu espero é que o governo leve mais a sério esse programa, de forma que esse sistema então possa ser amplamente utilizado para minimizar as perdas da população. E o senhor acha que levará muito tempo para várias pessoas serem beneficiadas com esse programa? Eu comecei esse protótipo, eu construí esse protótipo vamos dizer assim, em março do ano passado. Do jeito que está indo a parte de financiamento, agora que eu obtive o segundo financiamento, pelo andar, vamos dizer assim, da carruagem, eu acredito que sim. Infelizmente eu tenho que informar sobre essa questão e dizer que não estou muito otimista quanto vamos dizer assim, o uso ampliado desse tipo de sistema de alerta. E na sua opinião, por que demora tanto? Por falta de interesse dos governos? No Brasil a gente tem pessoas bastante capacitadas para mexer no protótipo, para mexer e desenvolver um sistema como esse, mas eu acho que o ponto principal, acredito que ainda seja a burocracia para vamos dizer assim, montar um protótipo como esse. Além disso, o Brasil não tem essa cultura ainda de instalar um sistema de alerta.
tais como tem nos Estados Unidos. Agora que acredito que a coisa esteja sendo levada bem mais a sério. Professor, com quanto tempo de antecedência esses sensores prevêem uma enchente? Esse sistema de alerta que a gente tem não tem intervenção humana. É um sistema que a gente chama que é vamos dizer assim, um sistema de tempo real. Ou seja, no momento em que ocorre uma iminência de enchente, ela pode ser imediatamente, vamos dizer assim, utilizada para alertar a população. Então é questão de segundos, porque é tudo uma questão de enviar isso via rede sem fio. Essa rede sem fio, vamos dizer assim, a informação de rede sem fio chega na estação base, por sua vez, processa esses dados e cria vamos dizer assim, mensagens SMS que serão enviadas simultaneamente para os telefones celulares cadastrados. Bom, professor, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso programa, as informações que foram passadas, e nós assim esperamos que esse sistema seja desenvolvido, continue sendo desenvolvido, para que em breve possa estar junto à nossa população e assim reduzir o caso de enchentes, de problemas aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E até o próximo De Cara com Feras.